Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos tratar hoje o assunto JavaScript. Esse é um assunto bastante extenso e existem diversas maneiras de ser abordado. Vamos pensar em uma dessas estratégias nessa aula de hoje. Eu estou aqui com o arquivo .html. Esse arquivo aqui, aulajs.html. Abrindo esse arquivo, nós temos um pequeno formulário, um formulário simples, tá? Em que nós temos 4 campos aqui de notas e um botãozinho aqui calcular, onde nós vamos aplicar o JavaScript para que ele consiga fazer uma média aritmética dessas 4 notas. Então o que acontece? Nós estávamos estudando o HTML e o CSS. Ambos são linguagens de marcação, são linguagens que apresentam, a tela aqui no navegador para o usuário. Porém, eles não são linguagens de programação. A linguagem de programação front-end que roda no próprio navegador é o JavaScript. Através dele, nós conseguimos manipular todo o navegador, os elementos que estão no navegador, e assim como qualquer outra linguagem, nós conseguimos tratar os dados que são carregados por essa linguagem. Uma das maneiras de nós trabalharmos com JavaScript é através de input. Não é a única maneira, mas é uma delas. Então, através de inputs de formulários, nós recebemos esses dados, tratamos ele através do JavaScript e depois apresentamos aqui na tela através da manipulação do DOM, que nós já vamos ver mais para frente. Então, dando uma olhada nesse código aqui dessa página HTML, eu vou abrir aqui o Visual Studio Code com o código e nós podemos ver aqui um formulário simples. Aqui nós temos um form, é um H1, com nome Notas Web 1, e um form, que aqui está o nosso formulário. O único atributo que nós temos nesse form é o name, está aqui for media, deve sempre levar em conta esse nome que está aqui nesse name do for, ele vai ser utilizado pelo JavaScript. Então o JavaScript, como é uma linguagem que faz distinção de maiúsculas e minúsculas, ele vai fazer distinção se a letra aqui está maiúscula ou minúscula. Esse nome desse formulário for media está aqui no formato camel case, tá? Em que a gente começa com letra minúscula e quando é uma palavra composta, a segunda palavra ela vai começar com a letra maiúscula. Nós temos aqui os inputs, são 4 inputs do tipo number, para poder receber o valor das notas. Eles estão com label, para poder aparecer ali nota 1. A gente usa o for e o id, para poder linkar o label àquele input. Esse input aqui, além do type, ele precisa ter um name. Esse name aqui também nós precisamos prestar atenção em como nós estamos escrevendo, porque ele vai ser utilizado pelo JavaScript para poder receber essa informação. E também está utilizando um atributo step, que é para dizer que aquele campo ali ele vai ter casa decimal. Então ele vai ter um step de 0.1. Na hora que nós visualizarmos, se eu clicar aqui setinha para cima e setinha para baixo, ele vai incrementando de acordo com o step que foi colocado. Então, fora isso, aqui embaixo nós temos um input do tipo button, para poder criar esse botão, calcular o value dele, é o nome que vai aparecer. E algo diferente que não tínhamos visto ainda é o onClick, tá? Que vai ser um evento desse botão. Então, ao ser clicado, ele vai chamar uma função, tá? Esse daqui é o nome de uma função média, que vai calcular essas notas aqui. Essa função é o que nós vamos criar com o JavaScript. O JavaScript ele pode ser inserido na nossa página em 2 lugares. Ele pode ser inserido aqui no head com a tag script, ou ele pode ser inserido dentro do body, tá? As melhores práticas de desenvolvimento pedem que você insira ele dentro do body, porque como o HTML é uma linguagem interpretada, não compilada, e ele vai começar a interpretar cada linha de cima para baixo, se tiver algum erro no JavaScript, ele pode ser um fator que vai bloquear todo o restante da exibição da página. Fora que tempo de carregamento também pode demorar mais ao carregar o JavaScript primeiro. Então é uma boa prática que nós apresentemos a página inteira e lá no finalzinho nós vamos colocar o script da página. O script ele pode estar dentro do próprio HTML ou ele pode estar no arquivo separado. No arquivo separado, a gente utiliza essa tag script
com o src. E aqui no src a gente coloca o endereço do arquivo .js que você quer acessar. Nesse exemplo de hoje, nós vamos colocar o script aqui dentro da própria página HTML mesmo. Vamos começar. Vamos só verificar se o JavaScript está funcionando na nossa página. Vamos usar um comando que a gente só usa mesmo para desenvolver, que é para poder verificar algum texto lá no console. Esse comando é o console.log. Então, aqui no console.log, nós vamos dar um Olá Mundo. Salvar, Ctrl S. Por enquanto não alterou nada ainda na exibição dela. Vou apertar o F12 para poder abrir as ferramentas de desenvolvedor. E aqui no console, ó, nós temos essas ferramentas de desenvolvedor. E aqui em cima nós temos console. Aqui no console já apareceu para a gente aqui Olá Mundo, que foi o que eu escrevi aqui dentro das tags script. Tá? Aqui dentro de abrir e fechar script eu escrevi console.log Olá Mundo. Só para verificar se está funcionando. Beleza, está funcionando. Agora, nós vamos começar a escrever uma função. Função não é a única forma de se lidar com JavaScript, não mesmo. Vamos criar aqui uma function média, abriu e fechou parênteses. Essa é a declaração de uma função. Function, nome da função, abre e fecha parênteses. Dentro desse parênteses, nós colocamos os argumentos. Nesse caso, nós vamos criar uma função void, ou seja, uma função vazia, sem argumentos. Essa função, todas as informações que nós precisamos para tratar essa função, nós vamos chamar aqui dentro da própria função. Então, vamos criar agora as variáveis para poder lidar com esses dados. Vamos criar aqui, ó, var n1 para receber nota 1, vírgula, n2, n3 e n4. Então criamos 4 variáveis para poder receber nota 1, 2, 3 e 4. Vamos criar ainda a variável média para que possamos calcular, né, a média aritmética dessas notas. E vamos criar ainda uma variável chamada status. Essa variável nós vamos usar para dizer se o aluno com aquelas notas se ele está aprovado, reprovado ou de recuperação. Agora nós vamos fazer o input dos dados, ou seja, vamos pegar os dados que estão no formulário e vamos carregar eles dentro da variável. O JavaScript ele é uma linguagem que nós chamamos de fracamente tipada ou autotipada. Nós não definimos o tipo de cada variável, mas no momento que ela é instanciada, ou seja, que é carregado algum valor dentro dela, ela já assume automaticamente algum tipo. Então vamos pegar a variável n1 e ela vai receber, símbolozinho de igual, recebe. Nós vamos colocar o nome do formulário, que é esse daqui, ó, for média, levando sempre em conta maiúsculos e minúsculos, para ficar sempre igual. Depois o nome do campo que eu quero pegar, no caso nota 01. E a palavra value. Ou seja, eu quero pegar o valor do campo nota 1 do formulário for média. Só para motivo de verificação, para ver se está recebendo tudo direitinho, os valores, eu vou dar um console aqui, .log, e vou exibir a variável n1. Então, console.log n1, só para verificar se ao clicar no botão calcular, ele me mostra o valor dessa variável. Vamos lá. Atualizar a página, sempre atualize a página, para ele poder pegar a última configuração do que foi salvo lá no VS Code. Vou colocar aqui um número, 4,2. Na hora que eu clico em calcular, aqui na lateral, ó, aparece 4,2. Né? Então quer dizer que ele está conseguindo carregar o valor daquele campo de input dentro do meu programa. Se ele está conseguindo calcular, fazer todos os outros inputs. Bom, vou facilitar aqui, ó, dar um Shift Alt setinha para baixo, para ele poder copiar a linha. Tá? Isso funciona no VS Code. Bom, para que eu possa vir aqui
e só trocar, ó, N2, N3 e N4. São as 4 variáveis que foram criadas. E a nota ali vai ser nota 1, A2, A3 e A4. Ok. O cálculo agora da média seria média, a variável que nós criamos, e aí nós receberíamos ali, ó, N1 mais N2 mais N3 mais N4 dividido por 4, para a gente poder ter uma média aritmética simples aqui. Segundo as precedências de operadores, né, ele faria primeiro a divisão para depois fazer a soma. Então, eu vou colocar aqui um parênteses para ele poder resolver primeiro a soma para depois dividir por 4. Sempre no finalzinho, gente, coloque ponto e vírgula. Vamos verificar se a média está sendo feita de forma correta. Vou colocar aqui console.log. Vou colocar média, ponto e vírgula. Salvei, Ctrl S. Vou lá na minha página. Carrego a página, né, F5. Vou colocar aqui os valores, 7,8, 6, 2,3, 7,2. Na hora que eu clico em calcular, repare que aqui do lado apareceu escrito NaN, né, que é not a number. Então ele está falando que não tem como fazer esse cálculo aqui porque ele não está reconhecendo isso daqui como um número. Mas por que ele não está reconhecendo como um número? O que acontece? Por mais que no formulário o input é do tipo number, o JavaScript, quando ele recebe um campo do formulário, ele entende que aquele valor é do tipo string. Então ele recebeu N1, N2, N3 e N4 como string. Então, antes de eu conseguir fazer uma operação aritmética, eu preciso transformar esses nomes, essas variáveis, em números. Então eu quero números de ponto flutuante, números com vírgula. Então eu vou usar uma função reservada chamada parseFloat. Então eu vou colocar aqui N1 recebe parseFloat N1. Então ela recebe ela mesma, só que agora como um número. E aí eu vou usar essa mesma função para todas as outras, N2, N3 e N4. Então eu venho aqui, ó, N2, N3 e N4. ParseFloat N1, N2, N3 e N4. Feito isso, a minha variável média, quando receber esses números, já vão receber ele como números de fato. E já vai conseguir fazer o cálculo. Vamos verificar. Então, dei um F5 aqui, né? Recarreguei a página. Coloquei, olha lá, 9,5, 5,6, 7,2 e 10. Na hora que eu clico em calcular, ele já mostra aqui para mim, ó, no cantinho aqui, ó, porque eu coloquei como console.log, né? 8.075. Então ele já fez esse cálculo de média aqui para mim. Tá ótimo. Está funcionando. Agora eu precisaria que essa informação, ao invés de aparecer no console.log, aparecesse para mim aqui dentro do body, né, como um texto. Aqui em cima eu posso verificar que eu tenho um H2 aqui depois do formulário com o ID e resultado. Esse H2 está vazio, não tem nada ali. Então eu preciso pegar esse H2, conseguir capturar ele, alterar o conteúdo de texto desse H2 e inserir esse resultado que nós conseguimos aqui em média dentro desse H2. Então como que nós fazemos isso? Nós fazemos isso manipulando o documento. Então a gente utiliza o document para poder fazer isso. Document. E aí, dentro do JavaScript, nós temos vários comandos dentro de document, tá? Hoje nós vamos aprender o getElement, tá? Então, para você capturar aquele elemento que tenha um determinado ID. Então nós vamos utilizar o getElementById. É uma palavra reservada, que também utiliza camel case.
verifica aqui, ó, get começa com letra minúscula, depois element com E maiúsculo, né? O by com B maiúsculo, ID com I maiúsculo. Qual ID que nós queremos pegar? Nós queremos pegar um ID que tem o texto resultado, que é esse ID aqui, ó, com texto resultado. Depois de pegar esse elemento, nós queremos inserir um HTML nele. Então nós vamos utilizar o inner HTML, que também é um comando reservado do JavaScript. Então vamos colocar aqui, ó, inner HTML. E esse inner HTML vai ser igual aqui, vai ser igual a média. Média é a nossa variável. Vamos verificar se está dando certo. Então venho aqui, atualizo essa página. Vou colocar aqui notas aleatórias. Vou clicar em calcular. E olha, ele já aparece aqui para mim a média, ó, 6,699999. Ele deu uma dízima periódica. Se eu quiser exibir apenas uma quantidade específica de casas decimais, eu posso usar um outro método reservado aqui do JavaScript, aqui direto na variável, na hora de exibir a variável, que é o ponto toFixed. Beleza? Esse toFixed, você fixa, né, a quantidade de casas decimais que você quer. Eu vou colocar aqui toFixed 1 e ele vai fixar em uma casa decimal. Então vou recarregar, vamos verificar aqui. Na hora de eu calcular, ele vai colocar aqui apenas uma casa decimal sendo exibida. Nessa exibição aqui no inner HTML, eu posso colocar um texto também, tá? Então eu posso colocar aqui, ó, entre aspas, uma string, né? Por exemplo, a média é 2 pontos, espaço, e aí, se eu quero juntar uma string mais uma variável, eu preciso colocar um símbolozinho de concatenação, que é o símbolozinho de mais, tá? Nesse caso aqui, mais não é um operador, mas ele é um símbolo de concatenação, que eu estou pegando uma string e uma variável e juntando as duas na exibição. E aí, ó, recarregando, colocando notas. Na hora que eu calculo, ele aparece. A média é 5,8. Se além disso, já que eu coloquei aqui em cima, né, que além da média eu quero status, eu quero saber se o aluno está reprovado, se a nota dele for menor que 3, se ele está de recuperação, né, se ela for menor que 6, né, e maior ou igual a 3, ou se ele está aprovado, se a nota é igual a 6 ou maior que 6. Então a gente pode utilizar aqui também uma estrutura condicional, da mesma maneira que é utilizado em outras linguagens, tá? Então eu posso colocar um if aqui, né, um se, e aí eu faço o teste lógico, entre parênteses. O teste lógico vai ser, ó, se média menor que 3, então a variável status, que nós criamos lá em cima, ela vai receber uma string de reprovado. Ok. Se não, se. Aqui eu já estou fazendo uma estrutura já com o if encadeado, né? Se não, se média menor que 6, status vai receber string recuperação. Aqui em cima eu tenho que alterar status, tinha escrito errado. E finalmente, se não, se o aluno não está reprovado, se o aluno não está de recuperação, significa que o aluno está aprovado. Ok.
Vamos verificar se isso está funcionando. A gente coloca aqui, ó, outra string. A situação do aluno é 2 pontos. Vamos fazer outra concatenação. Status. Ok? Aqui, ó, a média é, concatenamos com a variável média, já com essa funçãozinha aqui para poder exibir apenas uma casa decimal. Depois concatenamos de novo com o texto, a situação do aluno é, tá? Demos um espaço aqui para ele não grudar com o próximo. Concatenamos de novo com a variável status. Vamos verificar se está funcionando. Recarrego, coloco aqui alguns valores, clico em calcular, ó, a média é 5,2, a situação do aluno é recuperação. Vamos verificar se está funcionando aprovado, por exemplo. Vou colocar aqui, ó, 10, 8, 7, 6,2. A média do aluno é 7,8, a situação do aluno é aprovado. Vamos ver se o reprovado está funcionando. 3, 2,1, 4 e 1,3. Aqui, ó, média é 2,6, a situação do aluno é reprovado. Então tá tudo funcionando. Isso daqui é uma das formas que nós temos de lidar com o JavaScript, ok? Vou disponibilizar esse código, né, pelo menos o código do formulário, para vocês. Até mais.